tenho aqui, metaforicamente, ao meu lado, o professor Hugo, né? Ele está presente aí com a gente, ele é professor de geografia. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é o seguinte: nós vamos apresentar o material, como é que está estruturado o material de geografia e de história, né? Existe usando normalmente a palavra estrutura, existe uma estrutura comum nesses dois materiais. O professor Hugo vai fazer uma apresentação nesse sentido, enfatizando a parte de geografia. Em seguida, eu falo a respeito das particularidades da história, algumas especificidades do material de história, tá? E no final a gente bate papo, acho que em coisa de uma hora e pouco, a gente consegue conversar bem. Tudo certo? Tudo bem, Hugo? Tudo de acordo? Tranquilo, Jean, tudo ótimo por aqui. Então, bom dia, pessoal, bom dia, Jean. Eu acho que minha apresentação já está aparecendo para vocês, acredito eu que tudo certinho, né? Se tiver algum problema, é só avisar, eu estou de olho aqui no chat também para ver o que está acontecendo. E a minha ideia, né, inicialmente, é falar um pouquinho sobre como o material do ângulo, de uma maneira geral, ele é estruturado. No primeiro momento, eu vou focar um pouco mais na questão da geografia, né, na minha disciplina, na minha área, mas é claro que o que eu vou falar aqui vale também para a história, a estrutura, os tópicos mais importantes, dicas e sugestões de como utilizar esse material, como ele foi pensado. Então, eu vou seguir um pouquinho esse caminho, tudo bem? Se tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, eu não tenho nenhum problema com isso. E no chat, se mandarem alguma coisinha, eu vou acompanhando conforme for possível, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu separei aqui para gente o que a gente vai falar, né, do material em si, né? Quais são os tópicos mais importantes? Os mais importantes, tem mais coisas além disso. Primeiro, falar um pouquinho sobre como é organizado o caderno do aluno, sobre como é organizado o caderno de estudos e também como é organizado, como é pensado o caderno do professor. Então, a gente vai passar um pouquinho em cada um desses tópicos, tudo bem? Só que a ideia, né, inicial é a gente falar sobre essas sessões que vocês estão vendo aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre todas essas sessões, os objetivos de aprendizagem neste módulo, desenvolvendo habilidades, dentre outros. Não está exatamente na ordem, vocês vão perceber que pode estar uma misturadinha aqui e ali, mas a ideia é a gente, né, dar um panorama geral de qual é o objetivo e como funciona cada uma dessas sessões aí que vocês estão vendo, tudo bem? Só que antes disso, eu gostaria de dar uma dica para vocês e está relacionado a esse material que a gente utiliza no sistema, tudo bem? Que é o nosso mapa de foco. Qual que é a ideia do mapa de foco? É assim, quando a gente pega o material do ângulo, pensando principalmente o primeiro e o segundo ano do ensino médio, tudo bem? Esse é o destaque maior. A gente tem uma quantidade muito grande de aulas, a gente tem uma quantidade muito grande de assuntos. E o que acontece? Há alguns anos, o editorial do Ângulo solicitou para a gente, da autoria, que a gente elaborasse um mapa de foco, destacando aquilo que é mais importante dentro da programação de cada disciplina. Então, o que acontece? No caso de geografia a gente não tem divisão de frentes no ensino médio. A gente tem divisão de frentes só no cursinho, só no material alfa verde e alfa rosa. Eu sei que tem alguns sistemas que optam por fazer essa divisão de frente, às vezes geografia do Brasil geral, frente A, frente B, vai depender de cada material. A gente opta por não fazer isso, tá bom? Então, aqui a gente está vendo, né, quais são os cadernos, os módulos, os temas e os objetivos de aprendizagem que a gente tem de mais importante do nosso material. Então, qual que é a ideia desse mapa de foco? Vamos supor que você precisa preparar uma aula ou está com a programação um pouco apertada e, de repente, você quer saber o que é mais importante para destacar naquela aula, pensando até mesmo nos simulados que a gente faz. A ideia do mapa de foco é esse, você fala, isso aqui para a gente é o essencial desse assunto. E a gente também utiliza o mapa de foco para elaborar os nossos simulados. Então, a hora que eu vou montar os meus simulados, e o Jean também, os outros autores também, a gente pega esse documento, a gente dá uma olhada e fala, então, dessa aula aqui é esse tópico, aqui é esse tópico, aqui é esse tópico. E aí, claro que a ideia é que os professores consigam ter uma noção maior do que vai cair ou do que não vai cair no eventual simulado que venha a ser aplicado na escola de vocês. Onde encontrar esse material? Bom, eu tenho acesso ao portal Somos e eu acredito que vocês também, porque, para mim, é o mesmo lugar, o mesmo login do plural. Então, se vocês forem lá, eu vou dar um zoom aqui, para ver um pouquinho melhor, lá no portal Somos, vocês vão encontrar essa seção aqui, chamada de Soluções Pedagógicas. Dentro de Soluções Pedagógicas, é só descer a janela, aqui eu estou em Soluções Pedagógicas, descendo a janela um pouquinho, vocês vão encontrar já disponível aqui o mapa de foco desse ano. Minha sugestão, baixem esse arquivo,
né, e guardem ele para vocês utilizarem ao longo do ano, tudo bem? Então, acessem o Portal Somos, deixem documentado, deixem guardadinho ali, porque para a gente acaba sendo um instrumento muito importante na hora de organizar as aulas, organizar o ano e organizar o nosso trabalho de uma maneira geral. E não tem surpresas. O que está no mapa de foco, em teoria, é o que vai cair em simulado. E quando eu falo em teoria, é porque essa é uma cobrança que é feita do editorial para a gente. Eu respeito isso ao máximo possível, mas se acontecer algum imprevisto, algum engano, alguma coisa assim, com certeza eles vão falar com a gente para a gente, né, corrigir esse probleminha. Tudo bem? Agora, ó, próximo passo, deixa eu tirar o zoom aqui da minha janelinha e vamos lá continuar. Vamos falar um pouquinho sobre o material em si, né, como ele é organizado, as sessões que a gente tem que conhecer. Primeiro, aqui eu estou utilizando como referência o nosso caderno, o caderno do professor. E por que eu estou destacando isso? O caderno do professor, ele tem informações que não são mostradas para os alunos, só a gente vê, tudo bem? E como a gente consegue identificar no nosso material o que é nosso e o que é do aluno? Tudo que aparece com a cor magenta são informações que aparecem só para a gente, nós professores. Os alunos não estão vendo isso, eles não enxergam isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o primeiro módulo de geografia, que é chamado de noções espaciais, tem o primeiro objetivo de aprendizagem, e eu já falo um pouco mais sobre isso, e aqui, em magenta ou rosa, a gente consegue ver o aula 1. Qual que é a ideia? Antigamente, o material do ano, ele era dividido no ensino médio, aula a aula, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. O pré-vestibular, alfa, verde e rosa, ainda é assim, tudo bem? Só que o material do ensino médio a gente mudou. Hoje a gente organiza em módulos, como se fossem capítulos, tudo bem? E dentro desses módulos e capítulos, a gente coloca esses objetivos de aprendizagem, que é como uma forma de a gente listar aqueles assuntos que os alunos vão estudar ao longo aí daquele material, daquela aula ou daquele ano. O que acontece? Essa opção por a gente separar em objetivos de aprendizagem é importante para a gente conseguir organizar nossas aulas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu olho um determinado objetivo de aprendizagem e aqui indica que eu vou usar 2 aulas. Aí eu falo, não, de repente eu não quero usar isso em 2 aulas, eu consigo trabalhar isso em uma aula, ou de repente eu tenho um objetivo de aprendizagem, eu quero dobrar, eu quero trabalhar em 2 aulas, eu tenho essa liberdade para fazer essas escolhas e o aluno ele não fica sabendo, ele não está vendo isso. Isso é uma decisão nossa. Então, ou seja, o material, apesar de indicar isso, né, como uma orientação de trabalho, cada um vai ter a liberdade para tomar as próprias decisões, esticar um pouco ali, comprimir um pouco aqui, de repente tem uma semana de provas, às vezes tem um feriado ou feriados que atrapalham a sua programação, então a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade para fazer o nosso planejamento ao longo do ano. Tudo bem até aqui? Então, esse é o primeiro ponto importante. Agora, ó, o próximo tópico é o que a gente chama de neste módulo. O neste módulo, ele está disponível, né, no caderno do aluno, então, claro que o nosso também acaba aparecendo, e, de uma maneira geral, neste módulo, ele traz um resumo teórico daquilo que vai ser abordado em sala de aula. Então, ou seja, aquilo que vai ser estudado passo a passo, bonitinho, a gente tem esquemas, né? Cada disciplina vai seguir a sua lógica de preparação, se vai ser em bullets, se vai ser em um infográfico, se vai ser um mapa, uma imagem com algumas informações inseridas. E a ideia desse módulo é auxiliar alunos e professores para organizar o trabalho de uma maneira geral. E uma coisa que, pelo menos pensando em geografia, eu uso muito, e eu deixo como uma sugestão, nós utilizamos muitas imagens, mapas, gráficos, infográficos, de vez em quando charges, etc. E esses materiais, eles são riquíssimos para a gente utilizar em apresentações. Então, seja dando aula no ângulo ou em qualquer outra instituição, eu uso exaustivamente esse material, né? Eu tenho ele, seja no caderno digital, que a gente consegue acessar no plural, ou até mesmo em PDF, eu printo essas imagens e coloco nas minhas apresentações, faço os meus esquemas, então isso acaba sendo um material muito importante para a gente trabalhar a aula de uma maneira geral. E para os alunos também, né? Muito conteúdo visual, colorido, muito bem editado, muito bem organizado, para ajudar o mandamento das aulas aí que a gente vai dar ao longo do ano. Tudo bem até aqui? Tranquilo? E lembrando de novo, ó, aqui a gente consegue ver a orientação em magenta em aula 1 e aula 2, mas, reforço, isso aqui é uma informação nossa. Os alunos eles não têm acesso a esse dado, então a gente tem liberdade para controlar o nosso tempo aí ao longo do ano letivo. Tudo bem? Próximo passo, falar um pouquinho sobre a sessão Desenvolvendo Habilidades.
Basicamente, a sessão Desenvolvendo Habilidades são exercícios, né? São tarefas que a gente sugere, a gente indica que sejam feitos em sala de aula como uma forma de fixação daquele conteúdo que está sendo trabalhado. É claro que, assim, às vezes pode não dar tempo, às vezes a gente tem que deixar para a aula seguinte, vocês podem deixar como uma tarefa para os alunos, eles podem fazer isso ou em casa, ou até mesmo numa situação de uma aula invertida, vocês têm a liberdade de pedir para eles tentarem fazer os exercícios antes da aula, andar em si de uma maneira geral. Então, aqui a gente tem essa possibilidade de usar esses exercícios. Se não me falha a memória, pelo menos em geografia, a gente utiliza, se não me falha a memória mesmo, acho que são 2 exercícios por objetivo de aprendizagem, ou aula. Então, a gente tenta manter uma quantidade de exercícios não tão grande, até porque a gente sabe que em aulas de geografia, aulas de história, às vezes a gente tem muito conteúdo, muita informação, muito tempo, e pouco tempo para falar de tudo isso, e se sobrecarregar exercícios, isso pode trazer algum tipo de problema para o andamento da aula de uma maneira geral. Tudo bem? Teoricamente, esses exercícios, eles são, em maioria, de vestibulares. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo um que é do Enem. Mas nada impede que se... eu tirei aqui, desculpem. Mas nada impede que seja um exercício dissertativo. A gente tem os 2, vestibulares de múltipla escolha, dissertativos, que podem ser de vestibular, mas também podem ser autorais. Então, nós temos exercícios autorais, porque às vezes tem um determinado assunto que a gente não acha uma questão muito boa, ou então a incidência não é tão grande, ou às vezes o grau de complexidade da questão que a gente tem é um grau de complexidade um pouco mais elevado, ainda mais para um aluno de primeiro ano, por exemplo. Então, os exercícios autorais, eles servem para tentar suprir um pouquinho essa demanda. E aí, a gente coloca também aqui embaixo o gabarito, a gente coloca orientações de resposta, para ajudar os professores na hora da aula, e de novo, reforçando, né, o que está em magenta, os alunos não vão ver. Tudo bem? Só a gente. Tudo bem? Próximo passo importante, falar de estudo orientado. Isso aqui costuma ser um assunto que gera muita dúvida dos alunos, principalmente, né? Especialmente quem está no primeiro ano do ensino médio. E como eu trabalho com material ângulo no primeiro, segundo e terceiro ano já há algum tempo, eu vejo que no começo gera confusão, depois fica bem mais tranquilo, fica bem mais sossegado. A ideia aqui é a seguinte: quando a gente pega, né, o estudo orientado, a gente vai indicar, primeiramente, o caderno de estudo que o aluno vai utilizar para fazer aquela tarefa. Aqui é o caderno de estudo 1, e aí vai mudando de acordo com, né, os semestres, né, o ano passando, tanto primeiro como segundo ano. Segundo ponto importante, a gente indica aqui do lado os objetivos de aprendizagem e para a gente quais seriam as aulas recomendadas para trabalhar esse assunto. E aí, aqui do lado, a gente vai encontrar 3 categorias de exercícios para os alunos. O que a gente chama de tarefa mínima, tarefa complementar e tarefa desafio. E aí, qual que é a ideia? Tarefa mínima, complementar e desafio, basicamente mudam o grau de complexidade, né? Então, geralmente a gente fala que, a tarefa mínima é o mínimo que você deve fazer para estudar esse assunto, né? E acompanhar esse estudo, fazer as suas tarefas do dia a dia. É o básico que a gente recomenda. E geralmente a tarefa mínima, ela tem um grau de dificuldade um pouquinho menor. Não é aquela coisa muito complicada, porque é o início. Quando a gente pega a tarefa complementar, já estamos dando um passo um pouquinho maior, né? Geralmente são perguntas um pouco mais complexas, por vezes perguntas dissertativas. Então, de repente, para um aluno ou uma aluna que vai fazer uma segunda fase, uma prova dissertativa, ou tem uma prova de geografia que tem um grau um pouquinho mais elevado, essa tarefa complementar acaba sendo bastante importante nesse momento. Ela vai aí um pouquinho nesse sentido. E, por fim, a tarefa desafio, que geralmente são poucos exercícios, né? Um exercício, 2 no máximo, já é aquela questão que a gente fala, aqui o grau de dificuldade subiu consideravelmente. Tudo bem? Então, são perguntas mais desafiadoras, perguntas que vão exigir dos alunos mais habilidades, mais conteúdo, mais conceito. Então, geralmente a gente tem essa divisão no nosso material. E aí vocês vão perceber que tudo isso daqui, né, tarefa mínima, complementar e desafio, está disponível apenas no caderno de estudos, tudo bem? Então, ou seja, não é o nosso caderno que a gente leva para a sala de aula, que a gente geralmente tem acesso, mas os alunos, eles têm acesso a esse material, tudo bem? Então, material deles, inclusive eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Agora deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí, calma.
Rodrigo, explico sim, tá bom? Deixa eu só concluir aqui a linha de raciocínio, aí eu volto e eu mostro no site de novo onde encontrar, tá bom? Prometo. Agora, ó, próximo passo, vamos lá, falar um pouquinho sobre... Imagina, Rodrigo, tranquilo. Falar um pouquinho sobre a sessão Prepare-se. Gente, a sessão Prepare-se, ela não aparece necessariamente em todas as aulas, em todos os módulos, tá bom? Ela aparece eventualmente no material. Eu não me lembro exatamente de quantas em quantas aulas, mas a gente tem ali, né, ao longo do nosso material de Geografia e História, a sessão Prepare-se. E essa sessão Prepare-se, ela é feita com base em exercícios, vídeos, textos, ou alguma atividade que o aluno pode fazer para se preparar para o próximo tema ou para a próxima aula. Então, o que acontece? Como esse Prepare-se ele vai ser organizado, vai variar. Né? Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo só para a gente ilustrar. Esse Prepare-se aqui, a gente tem uma sugestão de um vídeo em que o professor Augusto, ele falou um pouquinho sobre a história da cartografia. Esse é um assunto que, assim, o ideal mesmo, é que a gente até tivesse tempo para dar uma aula sobre isso, né? Até porque eu já vi em alguns vestibulares, não com muita frequência, perguntas que falam sobre mapas históricos, mapas antigos. Só que a gente, às vezes, tem que fazer uma seleção, falar, pô, não dá para a gente trazer tudo, senão o material fica muito carregado e, né, não acaba nunca. Então, às vezes, um assunto desse, a gente deixa no sessão Prepare-se justamente para isso. Fala, ó, você vai lá, assiste aquele vídeo na sua casa. É um vídeo que tem, acho que se não me falha a memória, 5 a 6 minutos aproximadamente. A gente tenta não fazer vídeos muito longos quando são vídeos. E com isso você já vai ter uma noção do próximo assunto que a gente vai trabalhar. No caso, a cartografia. E aí, quando a gente chegar na próxima aula para falar de cartografia, esse assunto não vai ter, pelo menos em tese, algo totalmente desconhecido por parte dos alunos. Eles já aprenderam um pouco sobre aquele tema com um videozinho, uma atividade ali relativamente simples que ele faz em alguns minutos. Agora, onde encontrar isso, principalmente os vídeos, eu não coloquei no slide, mas é relativamente fácil da gente indicar. Se vocês forem no plural mesmo, onde tem o caderno digitais, onde a gente vê ali todo o caderno, a forma digital, vai passando as folhas, etc., ali a gente tem a opção de ver o que tem de Prepare-se selecionado, tudo bem? E pelo menos quando eu mexi, porque parece que a seção cadernos digitais está passando por alguma mudança, pelo menos é o que apareceu, né, quando eu fui olhar no plural. A gente pode enviar isso para os alunos. Então, ou seja, pelo menos para mim apareceu a opção de eu selecionar aquele Prepare-se, e via plural, indicar para os alunos, eles são notificados pelo plural, de que eles têm uma atividade para fazer em casa, no caso, essa sessão Prepare-se. Tudo bem? E aí, claro que no caso de vídeo, é um videozinho, mas poderia ser alguma outra atividade aí sugerida por nós. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora, ó, próximo passo, falar um pouquinho sobre como isso aparece no caderno do professor. No nosso caderno do professor, eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Também a gente coloca orientações sobre como utilizar a sessão Prepare-se. Tudo bem? Então, a gente explica qual é a ideia do vídeo, explica qual foi a proposta pensada por nós, como que isso pode ser abordado em sala de aula e, quando necessário, a gente pode indicar alguma leitura, algum material complementar, alguma bibliografia sobre o tema tratado em questão. Tudo bem? Então, sobre o caderno do professor, eu volto nele daqui a pouquinho para a gente conversar um pouquinho. Agora, ó, próximo passo que eu tenho que conversar com vocês é a sessão de extras, né? E a sessão de extras também está disponível ali onde a gente encontra as tarefas. Então, é que eu não peguei o PDF completo, mas deixa eu voltar um pouquinho, ó. Quando a gente chega na sessão desenvolvendo habilidades, ali na aula, se a gente continuar folheando, né, a gente vai encontrar em algum lugar ali o material extra. Então, são exercícios que estão disponíveis no caderno de aula mesmo que a gente utiliza. E a ideia desse extra, como o nome já indica, é extra. É a gente ter opções de mais exercícios que podem ser utilizados como vocês acharem melhor, né? Então, eu vou ser bem sincero, eu vou falar por mim. Eu nunca tive muito tempo para fazer esses exercícios extras em aula, né? Sempre faltou esse tempo para mim. Porém, eu posso indicar, posso falar assim, ó, pessoal, se vocês quiserem fazer mais exercícios sobre esse assunto, tá aí no material de vocês, vocês vão encontrar o gabarito também no material de vocês, tá tudo bonitinho. Só que aqui tem um ponto importante. Essa sessão extra, pelo menos a orientação que a gente teve na época de elaborar o material, tem que ser exercícios de Enem. Tudo bem? Pode acontecer de a gente ter algum exercício que não é de Enem, ou até mesmo pode ser autoral? Até pode acontecer.
mas é quando a gente não encontrou nada que se encaixasse naquele tema em questão. Tudo bem? Então, assim, para um público, para alunos que estão mais preocupados com o Enem, que tem esse foco, seja de São Paulo ou de outra região do Brasil, eu acho que a sessão ela passa a ter uma importância ainda maior. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha. Geralmente a gente coloca um exercício por objetivo de aprendizagem, então acaba não sendo algo que sobrecarrega muitos alunos, se a gente for considerar isso como uma tarefa. Mas também é possível a gente utilizar isso em sala de aula sem nenhum tipo de problema. Tranquilo? Beleza? Próximo passo, falar um pouquinho sobre isso daqui. Olha só, esse material, eu coloquei nesse ponto para a gente conversar um pouco, porque ele, de certa forma, dialoga até mesmo com o prepare-se que a gente acabou de ver. A gente sabe que existe hoje, né, uma demanda do mercado, uma demanda das escolas, e pesquisas que mostram a importância de a gente inserir metodologias ativas em nossas aulas, né? E a gente sabe que nem sempre a gente teve uma formação adequada pensando nesse assunto. Eu, particularmente, quando eu fiz, né, a minha licenciatura, isso não era tão discutido, isso não era tão analisado. E a gente, claro, nós temos muitos materiais, bibliografias sobre isso, muita literatura que trata desse assunto, pós-graduações que falam de metodologias ativas, então acaba sendo algo que a gente pode se aprofundar, evidentemente, utilizando diferentes recursos. Porém, né, há alguns anos, o pessoal, né, do editorial solicitou que a gente elaborasse para esse nosso novo ensino médio um material de pesquisa, um material de consulta, um material que nos ajuda a estudar um pouquinho, entender um pouquinho como que funciona essas metodologias ativas. E para baixar esse material, nesse caso, eu acho que eu já deixei até o site aqui ó, separado, eu vou copiar para vocês o link e vou colocar aqui no chat, tá bom? Porque eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade para encontrar esse material no plural ou no portal Somos. Então, quem tiver interesse, eu coloquei para vocês agora aí, tá bom? Dá uma olhadinha, no final aí do artigo tem o link para vocês entrarem, baixarem esse arquivo direto, e aí, de repente, por exemplo, eu quero inserir alguma coisa sobre instrução entre pares na minha aula. Tem um textinho ali que pode, né, nortear um pouquinho o início desse trabalho, dar uma orientação de como isso funciona, para trazer novas ideias aí para as nossas aulas de uma maneira geral. Tudo bem? Então, imagina, que isso? É um material que pode nos ajudar. Pensando por mim, eu, Hugo, né, em vários momentos eu dou uma consultadinha aí, porque, de novo, como eu não tive uma formação muito boa nisso, então acaba sendo um material de apoio aí pra gente. Tudo bem? Agora, ó, próximo passo, falar um pouquinho sobre o ponto de partida. Esse daqui é um assunto relativamente rápido. O ponto de partida, ele não está disponível em todas as aulas, tá bom, pessoal? São poucas aulas, poucos objetivos de aprendizagem que a gente vai encontrar isso. E a ideia do ponto de partida é a gente passar algumas sugestões, algumas ideias, de como a gente pode começar um determinado assunto, né? E, assim, eu falo por experiência, né? Quando às vezes eu vou começar um determinado assunto, eu gasto ali, né, preparando minhas aulas, preparando os materiais, um tempo para saber como começar. Falar assim, tá bom, eu vou começar esse assunto aqui, tá? Eu vou começar clima. Como que eu posso começar uma aula de climatologia mostrando para os alunos a importância daquilo? Como que aquilo dialoga com o seu cotidiano? Como que aquilo interfere na sua vida? Ou em atividades humanas? Ou na ocupação do espaço geográfico de uma maneira geral? E nem sempre eu consigo encontrar uma resposta dessa tão rapidamente, né? Tanto que eu até vou comentar um pouquinho mais sobre o nosso material de o Caramba Professor, etc. Mas é muito comum, né? Eu até perguntar para colegas, eu ver uma videoaula ou alguma coisa assim, para ter essa ideia, sabe? Falar, pô, chegar numa aula, às vezes, falar, vamos lá, falar de clima, elemento, fator, bora. Às vezes para o aluno pode não fazer o menor sentido do porquê que eu estou estudando aquilo, porquê que eu estou vendo aquilo. Então, eu sinto um pouco esse desafio, né, de como começar exatamente o assunto naquele objetivo de aprendizagem em aula em si. E o ponto de partida são sugestões nesse sentido, né? Então, falar, de repente você pode fazer um questionamento, você pode trazer um artigo para o aluno ler, você pode apresentar um vídeo, uma reportagem, para servir como um ponto de início, um ponto de partida para a sua aula, e a partir daí conduzi-la da forma como você acha melhor, como você acha mais adequado. E só que, de novo, né, o ponto de partida não está disponível em todas as aulas. São algumas aulas, geralmente, quando a gente começa aquele assunto,
que a gente vai inserir esse material para vocês complementar. Tudo bem? Tranquilo? Agora, falar um pouquinho, né? Já estou chegando ao final da apresentação bem rapidinha, sobre o caderno de estudos, né? E qual que é a importância dele. Bom, o caderno de estudos é um material que o aluno ele vai encontrar textos teóricos sobre aquilo que está sendo estudado em sala de aula, e ele vai encontrar também os exercícios que serão indicados como tarefa, tá bom? Então, deixa eu até ver se eu coloquei exercícios. Coloquei, os exercícios estão aqui, mas eu já mostro, tá bom? E a ideia é a seguinte: primeiro, né, esse caderno, como o nome já indica, ele vai trazer toda a teoria de forma textual para o aluno consultar, para o aluno pesquisar. É muito comum os alunos virem perguntar para mim como estudar geografia, como estudar esse assunto, e claro que quando eu vou falar sobre isso com eles, eu indico o caderno de estudos, né, tranquilamente, tá bom? Então, é um material que traz tudo aquilo que a gente indica como importante, imagens, gráficos, charges, dicas de leitura, dicas de filmes. A gente sempre toma o cuidado de tudo que a gente coloca no nosso material, de uma maneira geral, ter um embasamento teórico. Então, a gente coloca sempre as fontes, de onde nós tiramos aquela informação. Muitas vezes, vocês podem utilizar essas fontes até para atualizar as aulas de vocês. Eu uso isso com frequência. Às vezes eu tenho um dado de 2022, mas eu quero um de 2025, e o link ali pode me ajudar nesse momento. Então, a ideia do caderno de estudos é esse, é um material que o aluno vai utilizar em casa, ele vai utilizar para estudar aí no seu lar ou no ambiente escolar no momento pós-aula, o que não impede que vocês optem por utilizar, evidentemente, nas aulas em si. Então, de repente, tem um trecho de um texto, tem algum exercício que você quer trazer para a sala de aula, essa possibilidade, claro, existe, aí vocês que vão tomar essa decisão. Agora, também a gente coloca no nosso caderno de estudo box como esse, né? Então, de repente, a gente está falando sobre sei lá, a gente está falando sobre uma questão ligada a questões ambientais, desmatamento, nesse caso aqui, o buraco da camada de ozônio, e a gente pode pegar algum texto, a gente pode pegar algum trecho de um livro, a gente pode indicar algum site que fala um pouco mais sobre isso. Isso é algo relativamente recorrente no nosso material, tá bom? A gente conta com bastante frequência. E pensando em exercícios, tem aí os exercícios indicados nas tarefas para os alunos. Tudo bem? Então, a gente tem os exercícios de vestibulares, né, várias fontes diferentes, seja de São Paulo, seja de outros estados do Brasil. A gente tenta, ao máximo possível, né, pegar, pelo menos em geografia, de diferentes regiões, porque o nosso material ele tem uma abrangência nacional, e né, um material bem coloridinho, né, bem representado. Eu acho que a edição, a parte editorial aqui, ela é muito bem feita. Tudo bem? Agora, já indo para a reta final, a última coisa que eu queria comentar com vocês, é sobre o caderno do professor. Olha só, o caderno do professor, ele está inserido junto com... Perdão, quando a gente recebe o nosso caderno do professor, vocês vão encontrar essas orientações que eu vou mostrar para vocês, geralmente no começo desse caderno. A gente tem ali essas orientações que mostram indicação de BNCC, mostra, né, programação aula a aula, tarefas, tudo bonitinho para a gente. E depois tem o material que a gente vai utilizar na aula em si, né, que é basicamente uma réplica daquilo que a gente tem no caderno do aluno, só com as informações que estão disponíveis para a gente em Magenta. Agora, o caderno do professor, a gente sempre fala com muita humildade que são sugestões. Sugestões para o encaminhamento das aulas. Tudo bem? Então, é importante reforçar isso. Porque o que acontece? Eu vou falar pensando no meu caso, na minha experiência, quando né, eu vou dar uma aula, quando eu preparar algum material. Às vezes, eu fico um pouco perdido, assim, falar, pô, por onde eu começo? Como eu posso encaminhar essa aula? Ou como eu vou terminar essa aula? E o caderno do professor, ele tem essa sugestão. Você pode seguir esse caminho, você pode indicar esse assunto, você pode explicar esse conceito, fazer essa conexão, mas é evidente que são sugestões, tudo bem? E aí, claro, como vocês vão utilizar esse material nas aulas de vocês, vocês têm total liberdade para isso, evidentemente. Então, assim, e também, claro, vocês podem até discordar, de repente vocês podem olhar o nosso material, cara, o professor, e falar, eu não acho esse encaminhamento bacana, eu prefiro ir por um outro caminho. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? A aula de vocês, a aula é nossa, a gente que vai definir como a gente vai encaminhar. Mas serve como um ponto de partida para a gente fazer o nosso planejamento aí de aulas durante o ano. E aí também aqui a gente vai encontrar
né, informações sobre o Prepare-se, que a gente viu agora há pouco, e também a gente coloca com uma certa frequência alguma referência de um site que pode ser consultado, um vídeo que pode ser apresentado em sala de aula, algum material, né, do IBGE, por exemplo, que pode nos auxiliar de alguma forma. Ela mandou no grupo. Oi? Depois que eu mandei. Tudo bem? Parem, tá aqui. Ó, então voltando aqui, ó, então... Raí, eu acho que o seu microfone tá ligado, Raí. Ó, então, retomando. Então, essa é a ideia aqui, tá, pessoal, do materialzinho aí de caderno de professor que a gente tem, tá bom? Agora, antes de eu passar a palavra pro Jean, deixa eu só voltar numa última coisa. Vocês tinham me pedido para mostrar como acessar o mapa de foco, certo? Eu acho que já foi colocado aqui no... Deixa eu ver. Perfeito, perfeito, isso mesmo, tá? Ó, o jeito que eu encontrei, né, que foi o que eu tinha mostrado para vocês, é no portal Somos, tá bom? Pelo menos é o jeito que eu acho mais tranquilo para achar. Eu acredito que vocês têm acesso ao portal Somos, porque é o mesmo login do Plural. Eu uso o mesmo login que eu uso para acessar o meu material do Plural, eu uso aqui. E aí, dentro do portal Somos, soluções pedagógicas. E aí, dentro de soluções pedagógicas, vocês vão cair nessa página. Aqui, é só descer a janela. Vocês vão ter aqui as últimas publicações. E uma dessas últimas publicações, mapas de foco. Tudo bem? Eu não consigo passar o link direto para vocês, porque tem que fazer o login. Então, vocês vão ter que refazer todos esses passos, tá bom? Mas Portal Somos e soluções pedagógicas, tá bom? Então, pelo menos é o jeito que eu acho mais fácil. Até escrever aqui, ó. Então, Portal Somos, soluções pedagógicas, beleza? E dica, baixem esse material rápido, porque vai que muda o link ou como é de acessar, então é bom garantir o PDF para ajudar vocês posteriormente. Pessoal, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se não, da minha parte, né, eu encerro por aqui. Passa a falar com o professor Jean. Eu vou já compartilhando aqui o meu slide. E está aparecendo? Acredito que sim, né? E eu queria agradecer ao professor Hugo pela apresentação dele, muito clara, na verdade, né? Me poupou muito trabalho, porque as seções do material são as mesmas. Então, tudo que ele falou sobre a estrutura do material de geografia vale para a história. Então, aquelas mesmas seções neste módulo, desenvolvendo habilidades, a seção do estudo orientado, com as orientações para a família, complementares a desafio, inclusive os extras, os diversos boxes que vão aparecer no caderno do aluno, no caderno de estudo do aluno, tá certo? A seção ponto de partida e assim por diante. Então, a estrutura é a mesma. Mas eu queria resgatar uma coisa importante que o Hugo falou logo no fim, quando ele disse que é importante que o professor tenha liberdade. Quando ele falava agora há pouco mesmo sobre o caderno do professor, né, ele falava, olha, nesse caderno do professor nós damos algumas orientações a respeito de como desenvolver a aula, mas isso não é uma ordem, né? Isso aqui não é uma orientação, é uma sugestão. O professor tem a liberdade. E a partir dessa constatação do professor Hugo, eu vou dar um passo adiante para dizer o seguinte: quem ministra o curso é o professor, não é o material. O material está aqui para ajudar o professor. O curso é seu, não é do ângulo. Tá certo? Então, esse material ele tem que ser o quê? Tem que ser algo que auxilie o professor. Nesse sentido, eu gosto muito de usar a imagem da caixa de ferramentas. O material é uma caixa de ferramentas. Que o professor ele vai lançar a mão. Ele vai lançar a mão para construir o seu curso. Nesse sentido, o material ele tem que ter uma diversidade muito grande. Uma diversidade no sentido de apontar diversos caminhos, de sugerir diversas possibilidades, tá certo? Daí o fato de que existem muitas propostas de atividade, de exercícios, que simplesmente não dá para fazer todas elas, né? Um colega meu, há um tempo atrás, ele dizia, material apostilado não é álbum de figurinhas, você não tem que ficar preenchendo até o fim, não é essa a ideia. Sabe, eu vou fazer todos os extras. Quando eu dou meu curso, eventualmente eu faço um extra. O Hugo fez um comentário nesse sentido também. Então, você vai construindo, tá certo? Essa diversidade, ela é muito importante. Por quê? Porque isso tem a ver até com os dias de hoje. Se vocês me permitem uma digressão. O meu pai
ele é um cara que ele odeia história. Por quê? Porque quando ele fez o colégio, lá na década de 50, tá certo? Ele fala do professor de história dele. O professor de história entrava na sala de aula e falava assim, leia um livro. E ficava lá, sei lá, lendo jornal, enquanto os alunos liam o livro. E toda a aula era assim. E quando chegava na véspera da prova, ou melhor, uma semana antes da prova, o professor passava uma lista de exercícios com as respostas e falou, ó, vou fazer a prova a partir desses exercícios, decorem. Ele odiava a aula de história. A minha geração foi a geração que teve aula com professores que diversificavam um pouco. Ao invés de pedir para o aluno ler o livro, os professores apresentavam a matéria. Então, eu sou da geração que teve aula com professores que eram grandes expositores da matéria, alguns muito sedutores, alguns muito encantadores na forma como eles falavam, sabe? Me despertaram um interesse muito grande pela história, tá certo? Aliás, tão grande que eu virei professor de história também, mas aí é outra história. O que eu quero dizer para vocês é que o curso ele ganhou, esse novo modelo de curso, ele ganhou um encanto que não tinha anteriormente, mas continua sendo uma coisa muito repetida. O professor entra, fala, os alunos eventualmente fazem uma pergunta e daí tem questões que na minha época já começaram a ser questões de vestibular. Esse modelo já não dá mais, já faz tempo que não dá mais esse modelo. Então, a aula ela tem que ter uma diversidade, essa diversidade ela não apenas reflete a episteme do tempo, né, a forma como se percebe o conhecimento nos dias de hoje, tá certo? Mas é uma diversidade que tem um efeito pedagógico, sabe? Então, existe o espaço para a leitura do texto, como na época lá do meu pai. Existe o espaço da exposição, como na minha geração. Existe o espaço da descoberta. O Hugo falou a respeito da sessão prepara-se. Olha, eventualmente, a gente já indica algo para o aluno fazer antes. O Hugo falou a respeito do guia de metodologias ativas. Isso é muito a gosto do professor. O professor ele pode propor uma aula invertida, o professor ele pode propor um ensino entre pares, o professor pode desenvolver um projeto, se ele quiser. E eu vou enfatizar essa parte. O professor pode desenvolver o que ele quiser, e a gente está lá para oferecer as ferramentas, né? Então, esse material do ângulo, ele é uma caixa de ferramentas. Eu vou com essas constatações, né, e com essa orientação, eu vou fazer a minha apresentação sobre as especificidades do material de história, já respondendo algumas perguntas que vieram, né? Conforme o Hugo ia explicando, apareceram várias perguntas. Aliás, apareceu a mesma pergunta várias vezes sobre o material de história. Essa é uma pergunta bastante recorrente. Esse é um problema que pode ser resolvido muito facilmente, tá certo? Mas vamos seguir em frente aqui com o nosso slide. Eu sou o professor Gian, tá certo? Vamos lembrar que o professor Tim, ele vai entrar mais tarde para falar a respeito de itinerários formativos, certo? Pois muito bem. Rapidamente, a estrutura do material de história, né? Já vou apresentar toda a sequência de slides aqui no seguinte sentido. Então, nós temos o material de formação geral básica, com 2 aulas por semana, caderno do aluno, caderno de estudos, caderno do professor, isso já foi apresentado. Daí nós temos o material de estudos avançados, que algumas escolas adotam, outras não. Esse material de estudos avançados, ele acrescenta uma aula por semana ao que seria o curso de história, tá certo? E os itinerários formativos, a respeito dos quais o Tim vai falar logo em seguida, ao final da nossa apresentação, tá certo? Então, vou começar pensando na formação geral básica e nos estudos avançados do 1º e de 2º ano. E aqui eu já começo a responder a pergunta que veio. Dá uma olhada na programação. Eu não queria discutir a programação em detalhes, eu só queria apontar alguns problemas que surgem a forma de resolvê-los, tá certo? Ou como foi pensada essa programação. Ela é cronológica, ela é uma apresentação cronológica dos assuntos de história, né? Acreditamos que isso facilita tremendamente o aprendizado de jovens de 14, 15 anos, tá certo? Olhando naquela coluna da esquerda, ou nas colunas da esquerda, que se referem à formação geral básica. Então, nós temos o caderno, a semana, a aula e o módulo, tá certo? Então, o que a gente observa a partir daí? O curso, ele começa com a antiguidade clássica. Porque nós imaginamos que um curso com 2 aulas por semana, para cumprir uma programação de história geral em 2 anos, ele é muito enxuto, ele é muito apertado. Então a gente começa com a antiguidade clássica, para o bem ou para o mal. É aí que nasce a nossa famosa, e alguns dizem decadente, civilização ocidental, tá certo? Pois muito bem. Agora, tem professores que eles, por mais que a gente faça essa proposta, eles gostam de fazer uma introdução metodológica. Eu mesmo sou um desses professores. Eu sou incapaz de começar um curso de história sem falar um pouquinho a respeito de teoria da história, sem falar um pouquinho a respeito de metodologia, de alguns conceitos essenciais. Então, eu dou um jeito de cavar um espaço para essa aula, porque é uma aula minha, muito minha.
Se eu vou construir o curso do jeito que eu quero, então eu vou ter que encontrar um espaço para isso, você percebe? Outros professores acham incontornável uma introdução sobre a antiguidade oriental. O nascimento das cidades, o desenvolvimento da agricultura, eles acham isso essencial, a aula de antiguidade oriental. Daí o professor, ele cava um lugar para isso no seu curso, sei lá, depois ele compensa, trabalha Roma com 2 aulas, eu não sei, cada caso é um caso. Para contemplar esses professores, a gente acrescentou capítulos no caderno de estudos, e agora estou especificamente respondendo as perguntas que foram feitas agora há pouco no chat, né? Nós acrescentamos capítulos no caderno de estudos que falam de uma introdução sobre a história, o que é a história, e capítulos sobre a antiguidade oriental. Esses capítulos, que são capítulos do livro-texto, que são capítulos do caderno de estudo, eles não aparecem como módulos na formação geral básica. Eles não aparecem como módulos para serem trabalhados em sala de aula. Por quê? Porque isso é inteiramente optativo por parte do professor. E se o professor, ele, de fato, ele quiser trabalhar teoria da história ou antiguidade oriental, daí ele tem um suporte, são capítulos do livro-texto. Se não, ele pode ignorar isso, tá certo? Ele pode simplesmente ignorar, como é a nossa sugestão, no caso de um curso com 2 aulas por semana, sugerimos que se comece com a Grécia, tá certo? Mas, em todo caso, existem aqueles capítulos que não são contemplados por módulos, não são contemplados por exercícios. Exceto se a escola adotar os estudos avançados. Porque a ideia dos estudos avançados, o que é? Aprofundar aquilo que foi trabalhado em sala de aula. Então, quando você vê toda a programação de história, você vai ver que os estudos avançados estão sempre acompanhando os mesmos assuntos que são dados na apostila da formação geral básica, tá certo? Com exceção do caderno de estudos avançados, que nós temos 2 módulos, tá certo? Que são 2 capítulos, na verdade, que não aparecem na formação geral básica, justamente a escrita da história e a antiguidade oriental, que é o que aparecem, que é o que aparecem aqui, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que nesse sentido, eu resolvi a pergunta que foi feita. Se não foi resolvida, por favor, aparece de novo a pergunta. E o Pablo pergunta alguma das minhas dúvidas a respeito do uso do livro de análises historiográficas e como conciliar o mesmo com o currículo com as aulas de história. O trabalho de análise historiográfica é o trabalho de itinerários formativos, tá certo? O professor Tim, ele vai trabalhar essa questão em seguida, viu, Pablo? Então, eu vou pedir para que você remeta essa questão para a discussão de análises historiográficas com o professor Tim em seguida. Tá legal? A Keline, ela faz uma pergunta sobre geografia, Hugo. Você quer falar um pouco a respeito disso? Sobre essa introdução em geografia? Espera aí que passou a pergunta que eu não vi. Às Onde 10h22, a Keline fez uma pergunta. Quer que eu leia para você? Achei. Tem essa introdução para a geografia também, assunto de ciência geográfica, que foi iniciado no cérebro. Então, infelizmente, na hora de fazer a programação, essa primeira aula de geografia, né, que fala sobre paisagem geográfica, espaço, território, etc., a gente acabou não abordando. Mas eu também, quando eu vou dar esse curso, eu tomo a liberdade de gastar alguns minutos falando sobre esse tema. Tudo bem? Então, eu lembro que na programação, na hora de montar tudo bonitinho, a gente teve essa discussão para definir se ia ser inserido ou não, a gente acabou não inserindo. Tá joia? Ok, vamos seguir em frente aqui com a nossa história, tá legal? Muito bem. A formação geral básica, tá certo? A sessão neste modo, bom, o Hugo já explicou, é a sessão que abre lá cada um das aulas, ou melhor, dos conjuntos de aulas, né? E uma especificidade do material de história é isso que eu acabei de projetar, que é o uso extensivo de mapa mental. Nós trabalhamos pesadamente isso, por quê? Porque nós acreditamos que história é uma ferramenta de aprendizagem. Então, como é que nós fazemos? No primeiro ano, a sessão nesse módulo, primeiro ano, quando os alunos estão começando a sua jornada no ensino médio, a sessão nesse módulo, ela ainda é muito tímida. Ela parece um resumo sob a forma de itens. E essa sessão, ela vai ganhando complexidade até no final do primeiro ano, já entrando no segundo, ela se transformar, na verdade, no segundo semestre do primeiro ano, ela já se transformar em mapas mentais mais complexos, tá? Eu tenho alguns exemplos disso aqui. Esse aqui é um mapa mental, ainda bastante simples, na verdade, que mostra a estrutura administrativa do Brasil colonial.
Observe que esse mapa mental ele vai um pouquinho além de falar da estrutura administrativa. Ok, indica o governo geral, indica os donatários e capitanias, mas ela já acrescenta algumas informações um pouco mais complexas, identificando níveis de poder, o poder central, o poder descentralizado, identificando formas de administração, a administração oficial e a administração pessoal, a administração privada, por assim dizer, tá certo? Encaixando nessa estrutura o papel dos proprietários de terra, dos sesmeiros. Isso tem que resolver uma confusão bastante grande na cabeça dos alunos entre donatário de capitania e sesmeiro. O que está por trás disso é a gênese do latifúndio no Brasil, sabe? Então, quer dizer, já é algo mais complexo. Isso vem sempre acompanhado com imagens, mapas, eventualmente trechos até de história em quadrinho aparecem, tá certo? E esses mapas mentais, como eu disse, eles vão ganhando complexidade. Ainda em Brasil Colônia, esse mapa é os primeiros mapas mentais que aparecem no curso de segundo ano, na verdade, um dos primeiros mapas mentais complexos que aparecem no curso de História do Brasil. Vamos lembrar que o curso é integrado, geral e Brasil estão em conjunto, tá certo? Mas o que se refere aos conteúdos de História do Brasil, esse é um mapa bastante complexo. Ele é uma lousa, na verdade, né? Esse mapa ele surgiu a partir de trabalho em sala de aula. Eu sempre falo que os professores do ângulo, assim, as mãos ásperas, elas são sujas de giz, né? Hoje em dia os dedões são calejados e tanta gente mudar o slide na lousa, mas enfim, pouco importa. O que importa é que isso nasceu de uma experiência de sala de aula, né? Então, o conjunto de informações que são trazidas aqui são bastante complexas. As setas, muitas vezes, indicam ações, são indicadas através de verbos. Esses campos circulares, esses blocos que aparecem, essas linhas que indicam consequência, ligação, elas implicam na criação e na identificação de campos de poder, de campos de ação. Nós acreditamos que decifrar esses mapas mentais, e eu não estou usando a palavra decifrar por acaso, eu acho que há um desafio aqui, tá certo? Tem um significado no sentido de aprendizagem. Acho que o entendimento sobre o período pré-colonial ele pode ser dado além de uma exposição teórica, além da leitura de um texto, pode ser dado a partir de um exame visual disso aqui. O exame visual, ele mobiliza outros neurônios, por assim dizer. Ele mobiliza outros aspectos da sua atividade cerebral, que não a audição racional de uma exposição ou a leitura racional de um texto. Isso se encaixa no âmbito da diversidade que a gente busca aqui. Tá certo? E isso pode ser até uma orientação para o professor fazer a sua própria lousa, fazer o seu próprio slide, ou seja lá o que for, tá certo? Lembrando que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, podem acrescentar aí no chat, ou qualquer coisa assim. Esse é um outro slide que ele nasceu em sala de aula, né? Ele é uma abordagem diferente da Inconfidência Mineira, das origens da Inconfidência Mineira, né? Que tenta resgatar os personagens, não na sua função heróica, aspas nesse heróico, obviamente, né? Mas no sentido de identificar motivações que levaram esses indivíduos a agirem. Essas motivações, muitas vezes, elas se interpenetram, na verdade. Há intersecções nesses três grandes conjuntos que eu coloquei aqui, dos inconfidentes que têm interesses econômicos, dos inconfidentes que são carreiristas, que querem romper com Portugal, porque querem fazer avançar a sua carreira, seja uma carreira pública, tá certo? E, finalmente, os ideólogos, né? Aqueles que têm uma convicção ideológica, enfim, aí tem um espaço muito grande para trabalhar. Tá certo? É uma apresentação original, uma coisa inédita, diferente, uma coisa que poucas vezes se trabalhou com isso, os alunos poucas vezes trabalharam com isso, até então, pelo menos nós acreditamos assim. E acreditamos também que isso tem um efeito de aprendizagem para além de outras metodologias tradicionais, outras formas tradicionais de apresentar conteúdos. Tá legal? O caderno de estudos avançados, por sua vez, ele trabalha habilidades de maior complexidade, né? Então, ele parte daqueles conteúdos da formação geral básica e ele aprofunda no sentido de habilidades. Por exemplo, análise de imagens, leitura e interpretação de imagem, leitura e interpretação histórica de imagens, são habilidades bastante complexas. Leitura e entendimento de gráficos ou de sequências de dados também são uma coisa que jovens de 14, 15 anos têm dificuldade para trabalhar, tá certo? Esse terceiro item que eu coloquei aqui, é uma coisa que a gente examina, e a gente tem dados estatísticos sobre isso, né? Dados estatísticos em larga escala de provas que estão sendo aplicadas há anos aqui no ângulo, tá certo? Que é a análise histórica de texto artístico literário. Isso é uma coisa que o aluno tem muita dificuldade. Primeiro, a grande dificuldade de traduzir o texto lírico, por assim dizer, né? Num contexto histórico, e relacionar essa lírica com a realidade histórica.
está sendo examinada, que está sendo estudada. Então, nos cadernos de estudos, isso aparece em formação geral básica, mas nos estudos avançados isso aparece com mais ênfase, com mais dificuldade, com maior grau de dificuldade, por assim dizer. Tá legal? Deixa eu ver aqui, é o que a Fabiola pergunta. Não ficou muito claro a questão dos tópicos e mapas mentais. Se espera que o professor explique o conteúdo com base nisso, ou tem outros recursos e subsídios para acessar? Na verdade, esses mapas mentais, e mesmo os tópicos, né, que são mais simples, eles expressam um conteúdo, que é o conteúdo da aula, na verdade. Por isso que eu usei aquela imagem, é a lousa da aula. Só que essa lousa, se no caderno, nos primeiros meses do primeiro ano, ela aparece sob a forma de itens, com o tempo, isso que seria a lousa, né, que é o começo da aula, que é o começo do módulo. Nesse módulo, ele aparece sob a forma de mapa mental, mas o conteúdo é aquele. Então você pega, por exemplo, a estrutura da administração colonial. Isso é um conteúdo tradicionalíssimo, só que ele aparece de uma forma gráfica para os alunos. Você percebe? De uma forma graficamente elaborada para os alunos. Porque acreditamos que isso mobiliza uma outra capacidade de entendimento daquele que é um conteúdo, daquele que é um conteúdo tradicional. Tá certo? E esse último que eu coloquei agora há pouco da Inconfidência Mineira, fala das causas da Inconfidência Mineira, todos nós falamos das causas da Inconfidência Mineira. Tá certo? Agora, aquele mapa, ele mobiliza personagens e a partir desses personagens você chega à causa da Inconfidência Mineira, mas está tudo lá escrito no próprio mapa mental. Tá certo? O Elvis pergunta, tem como baixar só os mapas? Eu acho que se você tem um PDF do material, você pode cortar esse mapa. Você pode recortar esse mapa e, enfim, e utilizá-lo do jeito que achar mais conveniente. Agora, uma coisa que eu encorajo muito, isso eu tenho falado com professores, é fazer os seus próprios mapas mentais. E uma coisa que eu já experimentei em sala de aula, que é muito bacana, é pedir para o aluno fazer um mapa mental, mas não do nada, dá um texto. Dá um texto, pode ser um texto material, um texto da historiografia clássica, um texto de exercício de aula, exercício de vestibular, exercício de tarefa, seja lá o que for. A partir desse texto, elabora um mapa mental. Esse foi um exercício que eu já fiz em sala de aula, é muito interessante. Porque daí cada aluno, no caso eu fiz atividade em grupo, cada grupo tinha uma ideia. Cada grupo, daí você sai com o mesmo conteúdo, que é o conteúdo daquele texto que os alunos estavam examinando, e cada um constrói um mapa mental de um jeito, às vezes um melhor que o outro, obviamente, mas, cara, isso fez mexer com a cabeça dos alunos, certo? Deixa eu ver o Marcelo. Gostei de colaborar com muitos exames concursos usando a forma de leitura. Problematizar com os alunos a falta de habilidade de ter os gráficos tem pontos positivos, gostei do seu ponto de vista. Problematizar com os alunos a falta de habilidade. A questão não é problematizar com os alunos, é colocar os alunos diante do problema, sabe? É colocar diante não discutir a questão do mapa mental, mas pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa, fazer os alunos porem a mão na massa significa, ponto número 1, a leitura do mapa mental. Essa leitura pode ser orientada pelo professor, por isso que eu falo, é a lousa do professor, tá certo? Mas ela pode ser oferecida, que tal começar a aula assim? Gente, esse é o mapa mental, me explica, o que está escrito aqui? Vamos decifrar esse mapa mental, depois vem a aula expositiva. Você percebe? No espaço de 50 minutos você faz isso. Ou então, essa sugestão que eu fiz, na verdade é uma coisa que eu experimentei só uma vez na vida, pedir para o aluno fazer um mapa mental a partir de um texto. Eu acho que isso desenvolve a aprendizagem, sabe? Inclusive, independente até de vestibular. Eu não sei se eu satisfiz a sua pergunta, Marcelo. Se for o caso, você desenvolve mais. Tá legal? Sigamos aqui em frente. ênfase nas questões discursivas. O material de estudos avançados, ele enfatiza bastante, ele apresenta um número maior de questões discursivas em oposição aos testes, né? Sempre lembrando a validade dos testes, tendo em vista vestibulares e tudo mais, tá? Especificidades do material do terceiro ano. O terceiro ano, ele tem algumas diferenças, tá certo? Valeu, Marcelo. Por exemplo, como é que é o material do terceiro ano? Ele apresenta o aprofundamento curricular, com 2 aulas por semana, estudos avançados e 1 aula por semana, o curso, obviamente, de 1 ano, o curso do terceiro ano, tá certo? Então, tem aquela lógica, né? Aquela lógica do aprofundamento curricular, que seria o equivalente à formação geral básica, e o caderno de estudos avançados, tá? Então, eu tenho aqui a programação, essa programação mais redondinha, cada 3 aulas, ou melhor, a cada 4 aulas desculpa, a cada 2 semanas do aprofundamento curricular, a gente é o equivalente a isso nos estudos avançados. Então, eu queria examinar um pouquinho dessa questão de estudos avançados assim.
À esquerda você tem o conteúdo do aprofundamento curricular. Eu insisto, eu estou falando a respeito do terceiro ano agora, né? O terceiro ano significa o quê? Um curso mais enxuto, mas parte do princípio de que o aluno já estudou isso nos anos anteriores. Então nós temos uma aprendizagem aqui em espiral. Nós vamos voltar para a Grécia no começo do ano. Tá legal? Só que nós vamos voltar para a Grécia num outro patamar, porque já foi visto recentemente a Grécia no primeiro ano, tá certo? Então, quando a gente trabalha o mundo grego em 2 aulas, tá certo? Nesta primeira semana, que nós temos 3 aulas por semana, tá certo? Eu acho que eu escrevi errado aqui no meu slide, são 3 aulas por semana no aprofundamento curricular. Mas pouco importa, porque aqui aparece certo, né? Nessas 3 aulas por semana, da primeira semana, nós começamos com 2 aulas de mundo grego e 1 aula de apogeu romano. O Estudos Avançados está casado com isso. Aí já não tem mais aquela discrepância de introdução histórica, Egito, Mesopotâmia, ok, deixamos de lado, tá legal? Já estamos no terceiro ano, já passamos por uma série de coisas. Daí, no Estudos Avançados, nós vamos começar a fazer aquele jogo presente e passado. Todo o aprofundamento dos Estudos Avançados no terceiro ano, na medida do possível, todo ele, vai 80%, 90% dele, faz esse jogo presente e passado. Então, estudar, rever Grécia e o apogeu romano, significa discutir cidadania, significa discutir xenofobia, significa discutir exclusão, significa discutir sacralidade, que é o conceito romano relacionado a pessoas que estão fora do âmbito da lei. Existe uma pena romana terrível, que era uma pena jurídica, que era condenar alguém à sacralidade. Quem que é a pessoa sacra? É aquela a qual a lei não vale, então você pode matar essa pessoa. Uma coisa horrível que existia lá em Roma. Os paralelos com a atualidade são evidentes, tá certo? Esse jogo presente e passado, ele vai continuar sendo feito o tempo todo. Dá uma olhada na segunda semana. Na segunda semana a gente estuda o colapso romano e a formação do mundo medieval. Não só a formação do mundo medieval, como o início dessa relação com o Oriente. E daí, nos estudos avançados, a gente faz a discussão passado-presente. O que a gente vai discutir nos estudos avançados? O que é o Ocidente? O que é o Oriente? O que é a alteridade, como lidar com o outro, e assim por diante, vai embora. Acho que eu não vou ficar citando todos os exemplos, você pega a programação e percebe como isso é feito. Vai só mais uma vez, porque eu gosto disso, na verdade. Daí você pega as próximas 2 semanas, nós estamos falando do final da Idade Média, entrando na Idade Moderna. Como é que vai ser o jogo passado, presente? Daí nós vamos começar discutindo religião e política. Religião e questão social, que é aquela aula sobre religião e mendicância que aparece no Estudos Avançados, tá legal? Quando a gente entra no Renascimento, a gente vai discutir o quê? O conflito entre o discurso religioso e o discurso científico, por incrível que pareça, esse é um tema da atualidade, tá certo? E nós vamos caminhando. Então, revendo, aprofundando e nos estudos avançados, fazendo o jogo passado presente, até chegar na história do Brasil, questão negra, etc, etc. Tá legal? Eu estou quase acabando aqui, inclusive outras especificidades da terceira série, né? Quando a gente passa do aprofundamento curricular para os estudos avançados, a gente passa do questionamento à reflexão, tá certo? O que eu quero dizer com isso? No aprofundamento curricular, você pega aquele módulo sobre a Idade Média, né? O nascimento do Ocidente. Qual que é a questão que está em jogo? Você lembra que lá no primeiro e no segundo ano, o Hugo falou que existe uma sugestão que aparece em magenta, chamada ponto de partida, no qual nós propomos uma discussão. O professor pode começar a aula com uma discussão. Aqui essa discussão já aparece no material. Aqui eu quero dizer, no terceiro ano, a gente já começa o material com essa sessão, a gente já começa cada módulo com a sessão embarque. E no embarque está proposta a questão. A questão que aparece aqui é justamente essa, a diferença entre o Ocidente e o Oriente. Como é que o aluno ele vai resolver essa questão? E essa questão vai ser trabalhada, desenvolvida, faz parte do conteúdo de Idade Média, tá certo? E faz parte dos exercícios. Agora, é uma questão que vai ser resolvida mobilizando conhecimentos anteriores, tá certo? Mobilizando definições históricas que supostamente ele desenvolveu no primeiro e no segundo ano, definições geográficas e culturais em geral que envolvem a palavra Oriente e a palavra Ocidente, tá certo? Tudo isso supostamente foi trabalhado na formação geral básica. A gente revê e questiona a partir da sessão embarque. No estudos avançados, o equivalente a isso, no mesmo módulo, estamos falando da Idade Média, qual que vai ser a pergunta da sessão embarque? Como que os outros me veem? Aí nós estamos indo para um outro patamar de discussão. Agora não é mais colocar frente a frente o Ocidente e o Oriente, é colocar frente a frente você e o outro, tá certo? A questão da identidade, da alteridade. E aí nós vamos mobilizar o quê? Outras habilidades. Aí nós não queremos só o questionamento, nós queremos a reflexão. A reflexão, porque ela demanda o estabelecimento de uma relação complexa entre conceitos.
conceitos como identidade, como alteridade e tudo mais. Enfim, essa é a lógica do material, é isso que a gente buscou fazer sempre nesse material do terceiro ano, tá certo? Eu espero estar sendo claro nessa especificidade aqui do terceiro ano. Bom, também no terceiro ano, tanto no aprofundamento curricular quanto no estudos avançados, tem uma grande seleção de exercícios autorais, tá certo? Isso é uma questão bastante séria, que são as mudanças que vem aí no Enem. O Enem vai mudar, o Enem vai trazer novidades, precisamos acompanhar essas novidades, tá certo? Uma forma de fazer isso é com exercícios inéditos, não adianta eu ficar repetindo o Enem de anos anteriores, para quem vai fazer Enem daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, tá certo? E a atualização da bibliografia, quando você olha aqui são exercícios autorais que a gente fez, é o começo de exercícios autorais, você pega a bibliografia, é livro publicado em 2022, 2018, em 2022 de novo, tá certo? Você pega, por exemplo, Formação Geral Básica, puta, aí temos clássicos da historiografia. Daí você tem o quê? Você tem Boris Fausto, você tem Caio Prado, você tem você tem o Borque de Holanda, você tem toda uma historiografia tradicional. Aqui a gente vai atualizar essa bibliografia, tá legal? Deixa eu ver se veio uma pergunta aqui do Rodrigo. Eu tenho uma questão que seja simples. A resposta, a primeira vez que eu utilizar esse sistema na nossa escola. Preciso entender melhor a relação entre cada estudo e caderno do aluno. Você pode fazer... A definição exata desses materiais é a seguinte: o caderno de aluno é que o aluno leva para a aula. Ele carrega debaixo do braço e leva para a aula e ele vai trabalhar na sala de aula. E tem as aulas que vão ser trabalhadas pelo professor no espaço comum, tá certo? O caderno de estudos ele deixa em casa. E ele vai fazer as suas tarefas no caderno de estudo. No caderno de estudo você tem o texto teórico, você tem uma seleção de exercícios, a leitura do texto e a seleção dos exercícios é indicada no estudo orientado. Então, você terminou essa aula, no estudo orientado está assim, dizendo para o aluno, vai lá no seu caderno de estudo, leia esse capítulo e faça esses exercícios, em grau crescente de dificuldade. Tarefa mínima, complementar e tarefa desafio. Deixa eu continuar lendo a sua pergunta, não sei se eu já respondi. Pois o caderno do aluno me parece um material de apoio, mas pelo que eu percebi nas falas, parece que é o contrário. O caderno do aluno é o básico, né? É o do dia a dia, é o da trincheira. O caderno do aluno é aquele que o aluno leva para a trincheira. Ele vai chegar no final do ano, vai estar sujo, ele levou na escola, não sei o quê, vai estar sujo de lama, levou tiro, aquelas coisas. Eu falo brincando, mas levar tiro é uma realidade no Brasil. Enfim, o caderno do aluno é a base, o caderno de estudos é o apoio, digamos. É isso aí, acho que foi isso, né? Acho que deu para entender isso aí. Tá legal? Pois muito bem. Estudos avançados, a proposta de temas atuais, esse é o último módulo, a gente está discutindo século XXI, está discutindo crise de 2008, 2009, né? Que é um assunto muitas vezes tratado pela geografia, com toda a justiça, mas a história vai trazendo essa discussão também para o seu conteúdo, tá certo? E mobiliza habilidades mais complexas, né? Inferência. Vamos inferir algumas informações, sabe? Não vamos estabelecer só relações. A ideia é trabalhar habilidades mais complexas, tá? Então tá, muito bem. Essa é uma frase que eu gosto muito de utilizar, é de um autor, de um historiador pouco conhecido, infelizmente ele é pouco conhecido, é um historiador canadense chamado Modris Eckstein, faleceu recentemente, na verdade. Lá pelas tantas, na sua obra, nesse livro Desde o Romper da Aurora, que é uma história da Europa Oriental, ele diz o seguinte: devemos aceitar uma variedade de histórias, mas também devemos aceitar a variedade dentro da nossa história. Não é possível escrever a história sem preconcepções. É possível, porém, escrever uma história com camadas e implicações, de modo que ela evoque, conjugue e envolva. Muito bacana quando ele fala que não é possível escrever uma história sem preconcepções. Está enfatizando aquele ponto muito importante que a história não é neutra, tá legal? Mas ela deve ser honesta, tá certo? Olha o que ele diz, a história deve provocar o sentido e não ditá-lo. Acho que isso é muito importante para o nosso trabalho em sala de aula. Nós vamos ficar ditando verdade para os alunos. Anota que isso é verdade, está legal? Não, nós vamos provocar. Essa ampla diversidade de abordagem, essa ampla diversidade, essa ampla caixa de ferramentas que a gente oferece para vocês, é para você construir o quê? Para você construir uma máquina de provocação. O curso de História ele deve estar provocando os sentidos, certo? Ele está fazendo nascer coisas na cabeça dos alunos. Tá certo? Deve ser um veículo e não um ponto de chegada. Cuidado com a famosa advertência de Burckhardt, ele cita Burckhardt. Acho legal colocar um pensador bem conservador aí, para que ninguém me acuse de nada. Com os terríveis significados, creio que seja uma barbárie, acrescentou ele em outro lugar, manter os pássaros dentro de uma gaiola. A imagem é bonita, né? A gente vai trabalhar com seus alunos, cara, que não sejam pássaros dentro de uma gaiola, tá legal?
abusando das metáforas, a história é a chave na gaiola. A gente abre e daí o cara voa, ele voa lá por conta própria. Tá, eu li recentemente essa frase, ela ficou muito na cabeça, eu resolvi usar um dia, espero que vocês tenham gostado. Estou sendo claro no que eu falei, turma? Tudo sob controle? Dúvidas, angústias? Tudo bem? Bom, então acho que é o que eu tinha aí. Acho que eu tinha aqui por hoje, eu agradeço aí a presença do pessoal, né? Eu vou fazer uma coisa aqui que nem sempre eu faço, não, que na verdade tenho feito ultimamente, que é o seguinte: você tem acesso aos autores através da seção Fale com o Autor. Para acelerar esse processo, eu coloquei meu e-mail institucional aqui, tá? Se você quiser uma orientação aqui sobre o material, se alguma coisa não ficou claro, esse é meu e-mail lá do Amplo. Aí você fica à vontade, se identifica, ó, sou professor da escola tal, participei daquele encontro e não sei o que, deve ficar mais direto o contato entre nós. Tá legal? Muito obrigado pela atenção, obrigado, Leandro, obrigado, Hugo. Hugo, quer se despedir do pessoal? Opa, tô aqui, Jean. Ó, eu tô colocando meu e-mail aqui também no chat, tá? Então, qualquer coisa que eu puder ajudar, tá disponível, tô disponível aí. Então, sempre às ordens. Obrigado pela presença, pela companhia de vocês. Espero ter ajudado um pouquinho junto com o Jean a entender como funciona o nosso material. Obrigado, professor Hugo. Obrigado, professor Jean. A gente vai fazer um intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho às 11 horas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Abraço.